Matias Rojas está perto do Botafogo, segundo noticia a imprensa argentina, brasileira, etc. E o Rojas está perto de jogar no Botafogo. Ele é um meia do Racing. E para quem não conhece, esse videozinho aqui é para você conhecer um pouquinho mais desse jogador, que eu não conheço evidentemente a fundo, né? Porque eu não assisto o Campeonato Argentino toda semana nem nada. Mas esse jogador já me chamou a atenção em alguns jogos internacionais do Racing que eu assisti. É um jogador que joga, para você identificar mais fácil a função, ele jogaria hoje na do Júnior Santos. Ele jogaria provavelmente. Ele é muito parecido no estilo, no posicionamento do campo com o Everton Ribeiro. Ele não é um atacante ponta direita, ele também não é um meia, porque ele avança bastante, mas ele joga no meio do lado direito aberto. É assim que ele joga. Na seleção do Paraguai, hoje ele é titular. De vez em quando no Paraguai, ele joga um pouco mais centralizado, mas ainda assim ele é um jogador. E na seleção do Paraguai ele não é um jogador que firmou pra caralho, que é totalmente titular absoluto, não, tá? No último jogo do Paraguai, se não me engano, jogou ele e o Vila Sante do Grêmio, e ele jogou um pouco mais centralizado. Em outro jogo, no jogo anterior, ele jogou um pouco mais aberto. Até abri aqui as estatísticas deles em alguns jogos aqui, nos sites de estatísticas, e confirmei que é isso mesmo. Ele joga quase sempre aberto pela direita, ele cai um pouquinho pelo meio também, ele é um jogador que pode ser um armador, ele tem 27 anos, é um jogador paraguaio que gera uma desconfiança quase xenofóbica, diria eu, mas é isso. É um jogador paraguaio, então você não fica com aquela expectativa gigante. Embora no Brasil a gente tenha um hábito nos últimos anos de toda vez que um jogador é citado na América do Sul para vir para o clube brasileiro, ninguém conhece o jogador e todo mundo cria uma expectativa gigantesca. Então basta eu chegar aqui agora e falar assim: atenção, torcedor do Cuiabá, vem aí, Gadiardo. Fudeu. É uma semana nas redes sociais todo torcedor do Cuiabá falando: Gadiardo, mas vai chegar o Gadiardo. Ali na direita, Gadiardo, vai jogar o Gadiardo. Pô, nós temos o Gadiardo, caralho. E ninguém sabe quem é o Gadiardo. Então, mesma coisa com o Matias Rojas. Muito pouca gente sabe quem é o Matias Rojas, ele joga na seleção do Paraguai, né? Que não é uma seleção inexpressiva, né, que não joga quase nada. A gente nunca vê a seleção do Paraguai jogar sem ser contra talvez a Argentina ou contra o Brasil, né, nas eliminatórias. Agora, a fase do cara é fodida, tá? Realmente o cara tá metendo gol e fazendo assistência todo o jogo. É uma coisa realmente impressionante o que ele tá jogando de bola no Racing. Aos 27 anos, era para ser um jogador, se fosse um fenômeno, um cracaço, era para ser um jogador mais consagrado? Sem dúvida nenhuma, né? Um jogador que sai do Cerro Porteño, passa pelo Defensa e Justiça, pelo Lanús e vai jogar no Racing, é um jogador de mercado argentino. E a gente tem que entender que um jogador de mercado argentino hoje é um jogador de nível mediano, né? Não dá pra gente imaginar que um jogador de 27 anos vai explodir mundialmente, vai ser contratado pelo Real Madrid, etc, etc. O jogador já teria saído de lá. A contratação dele pelo Racing foi cara, foi de 2,2 milhões de euros, mas assim, é um jogador de mercado argentino ainda, e a gente sabe que um jogador que passa, por exemplo, pelo Cerro Porteño, que é um grande clube do Paraguai, se ele fosse um grande fenômeno, ele já tinha ido para a Europa. Ou talvez até direto para o Brasil, para do Brasil fazer a ponte. Mas isso ele faria com 22, 23 anos. Né? Eu acho que ele estava jogando no Lanús na época que o Grêmio foi campeão da Libertadores. Eu tenho quase certeza que eu me lembro desse cara no Lanús, naquele time lá. Não sei se ele é titular, não me lembro muito bem não, mas naquela época ali eu lembro que ele jogava no Lanús. Não é um jogador extraordinário, mas é um jogador que vem amadurecendo, ou seja, ele não é o mesmo jogador do Cerro, ele não é o mesmo jogador do Lanús, é um jogador que constantemente as avaliações e os números dele melhoram ano a ano, e esse é o melhor ano da carreira dele, ele está no melhor momento da carreira dele. Então o que o Botafoguense pode esperar? Um bom jogador, um bom reforço, em grande fase, numa posição em que talvez, eu não sei como é que o Botafoguense vê a titularidade do Júnior Santos ou de outro jogador qualquer ali na direita. Não acho que seja indiscutível, o Júnior Santos é um jogador muito veloz e tal. Não acho que seja uma coisa assim, porra, meu Deus, a gente já tem um cara para essa posição, nem que seja um jogador que tipo nós temos que trocar, entendeu? Eu acho que é um jogador em dúvida, pelo menos a imagem que eu faço do Botafoguense em relação a essa posição, mas é um jogador que mesmo jogando ali um pouco mais atrás, não sendo exatamente um atacante no Racing, ele pode ser usado no Botafogo para ser o jogador, o ponta direita do Botafogo. Ele pode ser usado um pouco mais centralizado, se o Botafogo entender dessa maneira, talvez jogando ao lado do Eduardo, não sei. E aí, no mínimo, aquele problema que a gente cita de opção de elenco, de campeonato longo e tal para o Botafogo, ele é uma solução. Eu não sei qual que é o valor exato, né? O Botafogo ele não revela abertamente, o que a gente sabe é pela imprensa. A imprensa diz que lá pro Racing já deu a negociação, ou seja, o Racing não consegue mais competir com os valores oferecidos pelo Botafogo. O que significa alguma obviedade, porque a gente sabe que o futebol brasileiro, que o brasileiro tem muito mais dinheiro hoje do que o argentino, e que para nós economicamente é muito fácil tirar um jogador da Argentina, entre aspas. Então a gente não pode também se assustar com o fato de o Racing não consegue mais pagar.
Cara, se você botar R$100 no teu bolso hoje e for pra Argentina, tu vai tomar um susto que você pode comprar. Então, obviamente, isso também atinge escalas maiores. Então, pro Botafogo, é um jogador muito possível de comprar, talvez pro Racing não seja possível segurar. Mas, só para não ser nem o profeta do apocalipse e nem para ficar causando expectativas absurdas. Ele é hoje o principal jogador do Racing, o que não significa que ele seja um fenômeno. Tá? É um jogador avaliado hoje no mercado em média 4 a 5 milhões de euros. Então é um jogador valorizado dos 2,2 milhões de euros que o Racing comprou. Ele é o camisa 10 do Racing, é o principal jogador, na minha opinião, nos jogos que eu vi do Racing. Não significa que o Botafogo esteja contratando um fenômeno. Tá? O Botafogo pode estar contratando muito provavelmente o jogador titular do Botafogo para o restante do ano, que vai ajudar, que vai contribuir, que pode ser uma grata surpresa, como por exemplo o Soteldo no Santos, entre tantos outros aqui no Brasil, o próprio Cano, né, que é um jogador que não tinha um mercado internacional europeu fudido, de repente o cara chega aqui e funciona pra caralho. É um jogador que eu contrataria, gostaria muito de ver no São Paulo, por exemplo, no lugar do Wellington Rato, eu ia ficar bem feliz, inclusive, mas não criem as expectativas de estar contratando um garoto de 21 anos que acabou de surgir um fenômeno do futebol. Não, ele é um jogador de 27 anos que é muito bom jogador. Um jogador alto, 1,86m, 87, mas ainda assim ele tem lá os seus piques, a sua velocidade e tal. É um belo reforço pro Botafogo, mas eu fico... Não é que eu quero jogar água mas eu fico um pouco assustado como o nome do jogador internacional ele gera no torcedor uma expectativa imediata de algo que ele não conhece. Então, você imagina, então, quer dizer então que se no Uruguai, alguém chegar lá no Uruguai e falar assim, nós estamos contratando um brasileiro, e o cara falar assim, quem que é? Não, é um brasileiro, chamado Wellington Rato, por exemplo. Os uruguaios nunca viram o Wellington Rato jogar, mas eles vão criar na cabeça deles que, não, o jogador estrangeiro está trazendo. Pô, a dúvida sobre o potencial do jogador, ela gera mais expectativa do que a convicção de que ele é um bom jogador. Então, é um bom jogador, tá? É muito bom jogador. Tem 27 anos. Ele pode estar chegando no auge da carreira dele, o que é excelente pro Botafogo. Só que é mais um jogador daquele padrão que eu falei num outro vídeo aqui sobre o novo padrão do futebol do jogador brasileiro. É um jogador contratado com 26, 27 anos, que já passou por alguns outros clubes, que já entende uma outra metodologia de treinamento. Não é um jogador que é um fenômeno técnico, mas também não é um jogador de baixo nível, é um jogador pensante, né? Um outro perfil de jogador que o Botafogo está fazendo muito bem feito. O Botafogo contrata quase todos os seus jogadores numa linha de raciocínio muito clara. O jogador que jogou em algum clube mediano da Europa, que tem alguma experiência em time grande, né? Esse jogador já é um jogador maduro, 26, 27 anos, eu não quero um monte de pivete aqui de 19, nem um monte de veterano. O Botafogo segue uma linha certinha, é um bom reforço, eu traria também.